Olá, bem-vindos de volta. Vamos dar início ao nosso programa de administração da produção e operações, com introdução à administração da produção e operações. Então, primeiramente, a gente tem que conversar um pouquinho nessa parte de introdução. A gente vai conversar sobre uma evolução histórica, sobre os conceitos básicos de administração da produção e operações, ok? Então, a administração da produção, ela pode ser vista como a matéria mais antiga dentro do curso da administração. Se você parar para pensar, a própria administração de empresas, ela nasce juntamente com a matéria de administração da produção, em especial porque se você for olhar lá em Teoria Geral da Administração ou Administração Geral, a primeira teoria que a gente vai ter notícia é a teoria da administração científica. A gente vai chegar lá já já. Primeiramente, a gente tem que conversar sobre um fator determinante para o surgimento da administração de empresas e da própria administração da produção, que é a Revolução Industrial, que teve duas fases, ou duas revoluções industriais, que a gente pode conversar a respeito disso em história. A primeira fase, a primeira Revolução Industrial, ou Revolução do Carvão e do Ferro, ela vem datada do final do século XVIII até o século XIX, 1780 a 1860. Ela começa com a mecanização da indústria e da agricultura. Isso vem, primeiramente, certo? Porque a gente tem a invenção da máquina a vapor de James Watt, que você pode até lembrar da unidade de Watt, lá de física, né? Ela vem exatamente em homenagem a esse cientista, James Watt, que ele descobriu, certo? Que o vapor de água, que era obtido através da queima de madeira, ele poderia fazer explosões que fariam com que as engrenagens de um motor se movessem, no caso, certo? Isso aí acabou sendo utilizado em especial nos transportes, com o surgimento das locomotivas, o surgimento dos trens, né, no caso, e dos navios a vapor, substituindo os navios de força motriz humana, e a navegação à vela, que era utilizada até o final do século XVIII, no caso, tá? Proporcionando assim maior velocidade nos transportes e uma aceleração na logística dos produtos. Outra coisa que vem sendo desenvolvida nesse ponto é o sistema fabril, em especial, o sistema de fábricas, em especial por quê? Porque ocorre na Inglaterra, que foi berço da Revolução Industrial, a política dos cercamentos. Então, ocorre uma migração da população rural, que era a maioria, para os centros urbanos. Por que é que isso acontece? Isso acontece em especial por conta do surgimento da Igreja Anglicana, por Henrique VIII. Henrique VIII pega e, desejoso dos bens da Igreja para poder financiar suas guerras com a França, ele simplesmente seculariza os bens da igreja, que eram grandes propriedades de terra que existiam no interior da Inglaterra. Ao fazer isso, ele deixou desempregados, sem terra, uma porrada de servos que trabalhavam para a igreja nessas terras. Esse pessoal sem grana, sem trabalho, sem terra, vai para as cidades à procura de emprego. Ao chegar lá, eles se empregam junto às corporações de ofício, que eram as primeiras, entre aspas, indústrias da época. Eles trabalhavam, no caso, só que eles faziam móveis, faziam utensílios, só que eles não tinham padronização, porque eram artesãos. Existia o artesanato, uma peça não era igual à outra, não existia uma padronização de uma pecinha, uma cadeira igual à outra, como a gente tem nas indústrias de hoje, certo? Então, esse pessoal traz essa nova mão de obra, esse fluxo de mão de obra para as cidades, aumentando a capacidade de produção das corporações de ofício, dando mais um passo na origem da indústria como a gente conhece, né? E exatamente por conta da máquina a vapor, ocorre uma aceleração das comunicações. O correio funciona de forma eficiente por conta da rapidez. E finalmente chegando até o uso do telégrafo,
que era uma máquina elétrica, né, que começa a ser utilizada de forma eficiente, até chegando no telefone, né, os primeiros telefones que não tinham aplicação comercial no começo, mas ajudaram a haver uma expansão de comunicações. A segunda revolução industrial, a revolução conhecida como a revolução do aço e da eletricidade, ela começa principalmente por conta de três fatores, no caso. Primeiro, o desenvolvimento de um novo processo de fabricação de aço. Caso você não saiba, o aço, que é utilizado como matéria-prima na maior parte da indústria pesada, ele não é encontrado na natureza, você não vai ter o aço na tabela periódica. O aço é uma liga metálica composto de ferro, níquel e outros metais para se tornar um composto metálico mais duro, mais forte do que o ferro em si. Só que para você obter ferro, para você obter aço, você precisa cozinhar, derreter uma grande quantidade dessa liga de metal composto de ferro, níquel e outros, tá? Isso era feito durante a história? Foi, desde a história das primeiras guerras, desde muito tempo atrás, você conseguia, os ferreiros das cidades conseguiam derreter essa liga metálica e fazer aço para poder fazer armaduras, espadas, arados, que seja, tá? Só que em quantidades muito pequenas, porque a combustão que você tinha para derreter precisava de uma temperatura muito alta para você derreter essa liga metálica para transformar em aço, e você tinha que passar muito tempo aquecendo aqueles caldeirões, pequenos caldeirões cheios de metais para transformar em aço, e então a produção era muito pequena, tá? A produção não existia a um nível em massa gigantesco. Então, como a produção era muito pequena, você não tinha como fazer aço para outros produtos, que não produtos muito pequenos em pouca quantidade. Só que quando acontece a invenção do dínamo, que é o gerador elétrico, que serve para fazer faíscas, né? Você já tem um modo em especial mais mais eficiente para fazer aço, em especial porque com as trocas com o Oriente Médio, através do mar Mediterrâneo, os europeus eles descobriram o petróleo, que já era utilizado pelos orientais como forma de combustão, mas não de forma industrial, no caso. Eles usavam o petróleo, no caso, que eles encontravam no deserto, como fonte de iluminação e fonte de calor. Os europeus pegaram o petróleo e utilizaram como combustível para o dínamo, porque o dínamo ele criava faz. O dínamo é como se fosse uma bateria elétrica de um carro, de uma moto. Quando você dá na chave de um carro ou de uma moto, você, na realidade, liga a bateria. A bateria causa uma faísca dentro do motor do seu carro ou da sua moto, que causam várias explosões lá dentro com essa faísca, que movem as engrenagens do motor de seu carro ou da sua moto. Então, na realidade, com o uso do gerador elétrico, se pôde alcançar novas temperaturas de combustão e fazer plantas industriais em que esse petróleo, no caso, aquecesse grandes quantidades de metal e se pudesse processar aço em grande quantidade, certo? Em grande quantidade, o que tornou possível os aviões, os navios de aço, e tratores e locomotivas e outras coisas mais, ok? Então, você tem que entender que aí surgem as primeiras siderúrgicas, que é a siderúrgica, que é a base das indústrias, no caso, tá? E, finalmente, depois do motor dínamo, do dínamo, do motor elétrico, bateria elétrica, vem o primeiro motor de combustão interna, que utiliza a bateria como fonte de combustão e o petróleo como fonte de geração de energia, que é a invenção do motor de combustão interna feito por Daimler. Isso daí é o avô dos motores de carro e dos motores de moto de hoje em dia. Tá? Finalmente, culmina essa evolução histórica da administração com a publicação dos estudos dos tempos e movimentos de Frederick W. Taylor, no livro da Administração de Oficinas. Isso daqui é o surgimento da administração de empresas. Entenda que, na época, a administração de empresas, ela sempre, cada teoria dela se volta para um modelo de negócios mais utilizado na época, e no caso é a expansão, o crescimento da indústria. Então, por isso que a gente diz que a administração da produção, ela é nada mais, nada menos do que a própria administração surgindo,
Porque Taylor fez seus estudos para aumentar a produção quantitativa das indústrias, que era um negócio da moda na época, né? Então, os primeiros estudos da administração são estudos de administração da produção. Taylor é o pai da administração, no caso, culminando então com a primeira linha de montagem concebida por Henry Ford, o Ford da Ford Automóveis, que ele simplesmente, o que é que ele faz? Ele traz, no caso, os estudos de Taylor, adapta e faz e utiliza na origem da linha de produção, fazendo com que diminua o esforço dos operários para produzir mais unidades de automóveis, ok? Então, basicamente, isso daqui serve como evolução histórica para a gente chegar no ponto de ver os conceitos básicos de administração da produção. Ok. A gente tem alguns conceitos que a gente pode conversar sobre a administração da produção. Primeiro, o conceito de Nigel Slack, que diz que a administração da produção é o termo usado pelas atividades, decisões e responsabilidades dos gerentes de produção que administram a produção e a entrega de produtos e serviços. Depois, a gente pode conversar no conceito de Larry Ritzman, que pega todo aquilo que Slack falou e diz que a administração da produção refere-se também à direção e o controle dos processos que transformam insumos em produtos e serviços. Ou seja, também a gente já apresenta aqui um outro conceito, que é o conceito de insumo. O insumo, no caso, você pode dizer, pessoal, mas insumo eu sei o que é insumo. Insumo é matéria-prima. Bom, vamos lá, gente. Insumo não é somente matéria-prima. Insumo não é somente matéria-prima. Insumo pode ser tudo aquilo que, direta ou indiretamente, eu posso transformar em produtos ou serviços. Direto ou indiretamente eu vou usar para transformar em produtos e serviços. Aí tem uma série de coisas que a gente pode estar utilizando. A gente pode ter como insumo a matéria-prima em si, a gente pode ter o ser humano, trabalhador, colaborador, operário, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter a estrutura física de uma fábrica ou de uma loja, a gente pode ter eletricidade, água, telefone, comunicações, no caso, todos são insumos, só que alguns direto e indiretamente, como a matéria-prima e o colaborador, e outros indiretamente, como o uso de comunicações, o uso de eletricidade, o uso de dinheiro, podem transformar-se em produtos ou serviços, ok? Segundo Daniel Augusto Moreira, a administração da produção e operações, ele é o campo de estudo dos conceitos e técnicas aplicáveis a tomadas de decisão na função de produção. No caso, produção, quando eu falo administração da produção e operações, a produção, quando eu falo produção, é empresas industriais, ou no campo das operações, diz Moreira, que são as empresas de serviço. Então, a gente tem, no caso, uma diferenciação. A administração da produção vai estar se referindo ao setor secundário, às empresas ditas industriais. E o campo de administração das operações, ele vai servir para designar as empresas de serviços, ou seja, o setor terciário. Caso você não lembre a diferenciação entre setor secundário ou setor terciário, o setor secundário é o setor de transformação, ele transforma insumos em produtos, e o setor terciário, ele oferece, no caso, serviços intangíveis que podem vir através do uso dos insumos do setor industrial. Então, gente, basicamente, isso daí fica como introdução para nossas aulas de administração da produção, e a gente se vê em uma próxima ocasião. Muito obrigado pela atenção e até mais.